Queridos, abra a tua Bíblia. Primeiramente em Romanos 3:24. Diz a palavra do Senhor: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, pode deixar, só um versículo. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, nesse dia, durante o dia, eu estive meditando e quero ler mais alguns versículos com vocês. E a respeito da nossa... Pode deixar, por favor, o versículo aparecendo. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós precisamos entender um pouco mais a respeito da graça do nosso Deus. Nós precisamos compreender o que é a graça. Porque, de fato, nós compreendemos que fomos salvos pela graça, certo? Efésios 2:8, coloca para nós ali. Depois nós vamos voltar no 3:24. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Queridos, há um derramar da graça do nosso Deus sobre nossas vidas. E esse derramar da graça é algo que nós precisamos compreender. Porque a graça é salvadora. É a graça que salva. E quando você ouve isso, parece tão simples, mas é muito difícil. Porque sempre nós queremos merecer algo. Volta lá no 3:24, por favor, de Romanos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Sabe o que ia acontecer conosco? Nós éramos inimigos de Deus. Por causa do pecado que entrou em nossas vidas, todos nós estávamos afastados de Deus. O pecado que entrou na vida do ser humano nos separou de Deus. Os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. E não havia uma outra forma de aproximação. Não havia como nós aproximarmos do Senhor Jesus se não fosse pela graça dele. E quando que o Senhor Jesus manifestou a primeira expressão da sua graça? Foi quando, ao pecar, o homem tenta se esconder. Já falei sobre isso, vou repetir pregação aqui para você, porque nós precisamos firmar algumas bases aqui. O homem pecou, Adão se esconde. Lá no capítulo 3. Ele percebe que está nu e se esconde. Aí a primeira manifestação da graça é quando o nosso Deus diz assim: Adão, onde estás? Adão, onde você está? E ao falar isso, o Senhor está indo atrás. É a primeira manifestação da graça. Adão acaba de pecar, acaba de trazer morte sobre sua vida, e Deus vai atrás dele perguntando: onde é que você está? Eu quero te encontrar. Aonde, no original diz: para onde você foi, que você não está mais em mim, nem eu em você. Porque a primeira separação que o pecado traz é a separação espiritual, é a morte espiritual, é a distância de Deus. Nós estamos em Deus, e quando pecamos, saímos. Quando o pecado aconteceu em Adão, saímos de Deus. E é isso que nós precisamos compreender. A graça, ela é salvadora, por quê?
Porque Deus expressa lá no Éden ainda uma forma de aproximação. Ele expulsa o homem do jardim, do Éden. E aí tem gente que não consegue compreender o que é essa expulsão. É uma medida protetiva. É o plano salvífico de Deus se manifestando. Porque o jardim simbolizava o Santo dos Santos, o lugar da presença. Agora, quando entrou o pecado, não tem mais como o homem ficar naquele lugar. Por isso que Deus teve que sair. Quando você olha no tabernáculo, pode dar mais volume no meu microfone, por favor? Quando você olha no tabernáculo, você vê a figura do Santo dos Santos com uma cortina que separava com querubins desenhados nela. Quando Deus expulsa Adão do Éden, ele coloca querubins para guardar o caminho. Ele coloca querubins para guardar o caminho, para que o homem não voltasse para lá, porque aquele lugar era santo e o homem agora era pecador. No tabernáculo é a mesma expressão: santo e o pecador. O santo lugar, o santíssimo lugar, não podia ter acesso. Tinha 2 querubins bordados na cortina, expressando que os nossos pecados fazem separação. Só que antes de Deus tirar o homem do jardim, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Deus olha para Adão e ensina algo para ele, que é a maneira sacrificial. Sacrifício na Bíblia significa aproximação. Já ensinei isso para a igreja. Estou repetindo, pontuando coisas aqui. Aproximação. Sacrifício, aproximação. O sacrifício é uma oferta que você entrega para o Senhor para se aproximar. O pecado fez o quê? Separou. A oferta aproxima. Daí Deus pega um cordeiro, mata esse cordeiro. Mas não foi um matar de qualquer forma. Um anjo prepara isso, coloca o sacrifício no altar da maneira como era para ser e ensina Adão: agora assim, você vai entender algo. Cada vez que você precisar se aproximar de mim, vai ter que ter sangue derramado. Porque sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. E cada vez que o homem pecava, era necessário o salário do pecado, que é a morte. O homem teve morte espiritual, mas a aproximação de Deus, alguém precisava morrer. Um cordeiro, sem mancha, sem mácula, para que pudesse se aproximar de Deus. E isso ao ensinar, aí Deus pega e faz algo tremendo ali no Éden. Ele mata aquele cordeiro, oferece em holocausto, em sacrifício queimado ao Senhor. A pele do cordeiro, Deus veste Adão, porque eles estavam nus e agora eles estavam vestidos com a pele do cordeiro, simbolizando o quê? O revestir-se de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o homem pecador pode chegar na presença de Deus pelo um sacrifício. Mas mais do que isso, o sacrifício lá no Éden apontou para o que Deus faria no futuro. Revestiu o homem de Cristo. Agora, com a pele do cordeiro imolado, sacrificado, Deus não olhava mais para Adão como um homem pecador, mas como aquele vestido do cordeiro. Está entendendo a palavra? Isso que Deus fez, pela graça. Mas alguém teve que pagar o preço. A graça não é de graça no aspecto do que foi oferecido. Alguém pagou o preço. Entretanto, essa tipificação apresentada no Antigo Testamento nos reporta a Cristo no Novo Testamento. Em João 19, quando João vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo alusão àquele momento lá. E agora algo que Jesus ia fazer por nós, de uma vez por todas. Grave essa palavra: de uma vez por todas ele fez isso. Agora, o que não era suficiente, com sangue de cordeiros, com sangue de bois e todo o gado que era sacrificado e de tempo em tempo tinha que ser renovado, quando Cristo vem, ele faz isso uma vez por todas. E não há mais necessidade de que o homem sacrifique para que possa chegar à sua presença. Não há mais necessidade. Uma vez feito, uma vez encerrado. E aí, a partir de então, toda a aproximação de Deus está dirigido a um sacrifício apenas, não ao seu, mas ao do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus.
Esse é o movimento da graça. Ele se ofereceu voluntariamente. Ele deu a sua própria vida. Ele fez essa declaração: Jesus, ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele se deu voluntariamente por nós. Até aqui a história é bem conhecida. Até aqui nós entendemos. O que você talvez não entenda, já expliquei aqui, mas eu vou voltar lá para o Éden. Depois, Adão tem seus filhos. E 2 filhos. Um é agricultor e o outro é pastor de ovelhas. Agora preste atenção. Abel se tornou pastor de ovelhas. E cuidava de ovelhas. Sabe para que ele cuidava das ovelhas? Simplesmente para o prazer de agradar a Deus. Porque eles não comiam carne naquele período. Então ele cuidava das ovelhas para o sacrifício. Porque Deus ensinou como era para ser. Cada vez que vocês forem se aproximar, é assim. E as peles dos cordeiros que eram sacrificados faziam roupas para eles. Sabe para quê? Para toda vez eles lembrarem: estamos revestidos do sacrifício. E assim eles andavam, naquela geração, naquele tempo. Por isso que Deus continuava falando com Adão, porque ele ensinou como ele ia se aproximar. Aí ele expulsa do jardim: lá fora agora vai ser assim, só com sacrifício para você chegar perto de mim, porque tem que ter derramamento de sangue. Alguém tem que morrer para que a graça seja liberada sobre você. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, eu estou dando vida eterna para vocês, mas vocês vão ter que pagar esse sacrifício. E isso foi andando dessa forma. Mas quando Caim, os dois já eram, eu imagino, jovens, pelo que a Bíblia relata, Caim resolve apresentar um sacrifício dele, da forma dele, ao Senhor. Da força do seu braço, da sua inteligência, da sua maneira como ele achava que era adequado. Só que Deus, preste atenção, Ele não está preocupado com o que vocês têm para oferecer. Ele não está nem um pouco preocupado com o que você tem para oferecer. Deus está simplesmente esperando que você faça o que Ele disse para você fazer. Não importa o quanto você se esforce e tente fazer algo para Deus, da tua força, da tua inteligência, do teu talento, da tua habilidade, conforme tudo aquilo que você possui. Você pode querer oferecer, até o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, até oferecer o teu corpo a ser queimado. Sem amor, nada disso tem valor algum. E o amor aqui é o sentido do amor de Deus, ou seja, amor de Deus e amor a Deus, porque é o amor de Deus no seu coração que faz com que você ame também. Até o teu amor por Deus tem que ser derramado por Ele no teu coração, senão você não consegue. Então Abel fazia isso porque amava a Deus e queria obedecer, e oferecia sacrifícios. Caim, por sua vez, chegou para Deus e fez da forma que ele queria. Ele ofereceu frutas e legumes, ofereceu o que era da sua terra, mas Deus não pediu isso. Deus ensinou que era para ser cordeiro e derramamento de sangue. Caim, que a Bíblia diz que era do maligno, tentou ganhar a graça pelo seu braço, pela sua produção, pela sua habilidade, pelo seu esforço, pelo seu talento. Ele tentou alcançar a graça de Deus, se aproximar de Deus pelas suas próprias forças. Por isso foi rejeitado. E Deus fala para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Olha que palavra: se você proceder bem. Como é proceder bem? Faça o que eu estou pedindo e você vai ser aceito. Agora, se você continuar do jeito que você acha que é certo, o pecado jaz à porta e cabe a você dominá-lo. Queridos, entendermos a graça é entendermos o passo de Deus na nossa direção, de fazer tudo por nós, para que nada nós precisamos fazer e simplesmente receber o que Ele tem gratuitamente para nos dar. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados gratuitamente. A justificação é ser tornado justo, é sair de qualquer e todo julgamento. Preste atenção: qualquer e todo julgamento. Ninguém pode julgar você, tampouco condenar você por coisas do passado. A cruz de Cristo resolveu todas as coisas.
A cruz de Cristo resolveu todas as coisas. Sabe qual é o problema que a igreja não avança? Sabe qual é o problema que a igreja do Senhor Jesus, não estou falando daqui, a igreja no geral, ela não consegue avançar? Porque ela tem impregnado na sua mentalidade que o seu comportamento define a sua salvação e o derramar da graça de Deus. E todos nós nos esforçamos diariamente para tentar merecer o favor do Senhor. Nós queremos merecer algo de Deus. Nós queremos agradar ao Senhor, mas o agradar ao Senhor que nós manifestamos no nosso dia a dia não é por amor. É um agradar para que Ele olhe para mim e diga assim: olha para mim, eu estou fazendo certinho, me aceita por favor. Olha só, eu estou conseguindo, eu estou indo na igreja, eu estou orando agora, eu estou ofertando, Jesus, olha para mim, viu? Eu estou conseguindo fazer tudo conforme Tu mandou. Jesus não está preocupado com nada disso. Jesus está preocupado se você... Preocupado Ele não se preocupa, mas é uma expressão. Ele está querendo saber se você de fato entendeu o que Ele fez. E se você consegue descansar naquilo, na obra consumada de Jesus. Eu vou repetir. Ele está preocupado se você entendeu o que Ele fez. E se você consegue descansar na obra consumada de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os teus pecados ficaram para trás. Todos os pecados do passado não existem mais. Todos os pecados do presente, isso vai soar estranho para ti, não existem mais. Já foram perdoados. E todos os pecados do futuro, que porventura um dia você venha cometer, não tem efeito algum sobre tua vida, porque já foi perdoado. Tá, pastor, mas como assim? A gente vê tanto crente perdido aí que está fazendo e aprontando um monte de coisa. Como é que os pecados não têm problema? Outra coisa que você precisa entender nessa noite. A Bíblia fala em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós achamos que nós confessamos para ser perdoados. Mas eu quero te dar uma palavra hoje. Você só confessa porque você já é perdoado. Você não confessa pecado para ser perdoado. Você confessa pecado porque você já é perdoado. Como assim, pastor? Isso é confuso. Não, não é confuso. Confessar é concordar com Deus. A confissão não é um implorar por perdão. Porque por que você vai implorar um perdão que você já recebeu há 2000 anos atrás? Por que você vai olhar para ti e vai bater: Senhor, eu sou um miserável, me perdoa, por favor, olha para mim, tem misericórdia, muda o meu caráter, eu não consigo, eu sou uma desgraça, eu não consigo mudar, aquilo que eu não quero fazer eu faço, aquilo que eu penso, que eu tento eu também erro, Senhor, miserável homem que sou. Está até escrito na Bíblia isso em Romanos 7. Mas não tem nada a ver com a graça. Tá, pastor, mas o que explica o fato de eu continuar pecando e errando e não conseguir me libertar disso? Explica simplesmente algo: você não entendeu a graça. Porque aquele que entende a graça e dela se apropria, ele começa a beber abundantemente disso, e o pecado não tem mais domínio sobre você. Porque quando nós pecamos, quando nós falhamos, sabe o que nos faz permanecer no erro repetitivo? Sabe? Algo chamado culpa. Deixa eu te falar isso. Algo chamado culpa te faz repetir os mesmos pecados. Sabe o que quer dizer esse algo chamado culpa? Você peca, você falha numa determinada área. Aí no outro dia, ou dali uma semana, ou dali uns dias, você vai e peca totalmente, de novo da mesma forma. E você não consegue entender que Deus já te perdoou. Você não consegue entender que tudo que você está fazendo
já não tem condenação para a sua vida. Se você está em Cristo, eu estou falando com crente aqui, eu não estou falando para o ímpio lá fora, estou falando com crente. Porque o ímpio, ele não está nem preocupado se peca ou não peca, ele já está no maligno, está abraçado com o capeta, e se não for alcançado pelo poder do Evangelho, a graça que é a boa nova do Evangelho, ele vai continuar indo para o inferno. Agora você que está aqui, é que é visitado pela semente do maligno na tua mente, de achar que porque você falhou agora, Deus te rejeitou. Eu quero dizer para você, seja em qualquer área que você pecar, o que te faz repetir o erro é a ausência do conhecimento da graça de Deus, porque você fica pensando, Deus não vai me aceitar de novo. E aí você começa a acumular algo e diz assim, eu já errei mesmo nisso aqui. Se eu falhar de novo, tanto faz. Porque Deus sabe quão miserável eu sou. E eu falhei de novo. Então se eu falhar mais uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, já não tem jeito mesmo. Não tem como eu mudar. Queridos, essa é a visitação do inferno na nossa mente. A graça, ela é salvadora. A graça, ela nos preenche. Ela nos tira a culpa das nossas falhas e dos nossos erros. Ela nos tira o juízo que as outras pessoas podem colocar sobre você. Ela liberta-nos da condenação. Se não for assim, não tem graça. Um texto poderoso que você conhece de cor, muitos de vocês. Coloca aí João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo aí fala cosmos, amou toda a criação, amou o homem, amou os animais, amou a terra, amou as árvores, amou tudo que ele fez. Ele amou tudo. E porque ele amou, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E você pode dizer assim, pastor, então quer dizer que se a árvore tem que crer em Jesus? Não. Romanos 8 explica, quando nós, filhos de Deus, nos manifestarmos, a criação é restaurada. Você, crendo em Cristo, restaura a criação. Animais, árvores, todas as coisas. Há restauração, mas é você que crê. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Qual é o salário do pecado? Repita para mim, qual é o salário do pecado? Morte. Acho que está escrito aqui na minha Bíblia isso. Romanos 6, 23. Não, Romanos 6, 23 não, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui falou o quê? Vida eterna. Lá em João 3,16 fala o quê? Vida eterna. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é morrer, queridos. Então Jesus veio e nos deu vida. Para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vida eterna não é pensar na morte e depois você viver a eternidade com Cristo. Vida eterna começa aqui. É a vida abundante que Jesus fala que tem quem crê nele. É uma vida que te enche, que te preenche. E a vida eterna, ela não pode acabar. Nada te tira da vida eterna. O salário do pecado mata, traz a morte. O dom gratuito de Deus traz o quê? Vida eterna. Então, queridos, se você tem vida eterna porque creu em Cristo Jesus, não tem nada que vá te tirar da vida eterna. Não sei se você está entendendo. O Espírito Santo me ajuda. Abre o entendimento do teu povo. A vida é eterna, não é? Quem crê em Jesus tem o quê? Vida eterna. O pecado traz o quê para nós? Morte. Se tu crê em Jesus,
tu tem vida eterna. A Bíblia diz que você passou da morte para a vida. Sabe o que pode te matar? Nada. Essa é a boa nova da graça. Essa é a manifestação da graça. Tá, mas espera aí, pastor, então quer dizer que o meu pecado... Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, pastor. Como que eu não vou morrer quando pecar? Porque Deus amou o mundo, que Ele deu Jesus para morrer por você, para que todo aquele que nele crê não precise mais morrer, mas tenha a vida eterna. Não sei se tu entende esse versículo, não sei se tu está entendendo o que eu estou te falando. Essa é a boa nova do Evangelho. Ele morreu para que você tenha vida. Ele morreu para que você não precise mais morrer. Ele morreu para que você tenha vida eterna nele. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, qual é o dom gratuito de Deus? Tem um nome. Qual é o dom gratuito de Deus? Não. Qual é o dom gratuito de Deus? Graça? Não. Qual é o dom gratuito de Deus? Porque Deus amou o mundo e deu. Quem é o dom gratuito de Deus? Começa com Jesus. Quem é o dom gratuito de Deus? Fala bem alto. Qual é o dom gratuito de Deus? Jesus. Ele deu. Dar o que é? Presente. Sabe o que significa dom? Presente. Está encaixando um negócio aí no teu cérebro, no teu espírito, no teu coração? Deus amou o mundo e deu um presente. Que presente é esse? O dom gratuito de Deus. Sabe por que é gratuito? Você não pagou nada, não precisou fazer nada. Ele deu, por quê? Porque Ele amou. Se Ele amou, Ele deu. E Ele deu porque amou. E porque Ele amou, Ele deu Jesus para você. Para quê? Para que você que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna não passa pela morte. Eu quero dizer para você, nunca, jamais você vai passar pela morte eterna. Diga amém, aplaude o Senhor, faça alguma coisa. Você não tem condenação. Ah, pastor, mas isso é muito maravilhoso, então eu posso continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Não, queridos. Graça é libertação. Graça é saber que o que Deus fez por nós nos coloca diante dele para sempre, com vida eterna. Vamos te dar um exemplo. Tem uma pessoa que pode ser alcoólatra. Ela é viciada em álcool. Ela quer... Agora, pensa comigo aqui, queridos. Deixa eu falar com você. Olha o engano do diabo. Qualquer pessoa, quando começa a fumar, que é um vício, vou falar de vícios aqui. Quando ele começa a fumar, ele não fuma, ninguém vem dizer para ele que a coisa é ruim. Ele não começa a fumar porque está sofrendo. Ele fuma porque acha que é descoladão. Ele fuma porque acha que é o cara. Ele se sente a chaminé, né? Saindo fumaça por tudo que é buraco. No início, e ele faz pose. Ele fuma na frente do espelho. Ele faz até o charme, como vai pegar o cigarro, como vai fazer. Faz pose. Se acha. O coitado. Todos começam assim. Se começou com o palheiro, que dizem, né? Ele até tem a técnica de descascar, mascar fumo, tudo. Ele desenvolve uma característica que ele se acha o cara. Aí ele tem um jeito certo de botar no canto da boca e faz... E dá cuspida ainda. Quem nunca viu, né? Eu convivi com esse povo, gente. Então assim, ó, e se acha. Depois... perde a graça, porque a fase da bobeira passa em todos os aspectos. Só que daí ele já está dependente. E depois ele começa a ter resultados negativos do tabagismo. Começa a afetar os seus pulmões, sua respiração, coisas ruins começam a acontecer. Isso quando não aparece um câncer, alguma coisa assim. Aí sabe o que acontece? Bate o desespero. E ele faz de tudo para largar aquela droga que está acabando com ele. Assim é o álcool, assim é qualquer tipo de droga ilícita. Tudo começa descoladão. E depois ele está perdido num poço que ele não consegue. Ele é dependente químico daquilo ali. E aí se você conversar... Eu tive por vários anos auxiliando, tocando música em centros de dependentes químicos. Todos eles, alguns se matam porque não aguentam o terror, a dor que passam.
porque eles querem se libertar daquilo ali, só que agora eles não conseguem mais. Eles não conseguem mais se libertar de um vício químico, biológico, algo que está no teu corpo, que se impregnou em você. Acabou a graça, acabou o charme, acabou o descolado. Agora ele é um dependente. E agora eu falo para você, uma pessoa dessa entra na igreja, alcoólatra, entra bêbado aqui, não sabe nem onde é que está, ele sabe que está entrando numa igreja, não sabe nem o que está fazendo. Qual é a primeira reação da igreja? Vem uma meia dúzia de irmãos, chega perto e faz o que com ele? Põe para fora. E eu vou dizer que em alguns momentos atrapalha tanto, que se não botar para fora, já aconteceu aqui, veio um me abraçar, na outra igreja assim, o cara estava bêbado e queria me dar um abraço, e 2 e 3 ele librou todo mundo e estava pendurado no meu pescoço. Bêbado, bêbado. E aí, o que nós olhamos quando vimos uma pessoa dessa? E o que passa na nossa cabeça? Sincero. O que passa na tua cabeça quando tu vê uma... Não vem espiritualizar e dizer assim, só Jesus, pastor. Jesus tem que libertar. A primeira coisa que tu pensa é, coitado, não tem mais jeito. E sabe o que ele pensa? É exatamente isso que tu falou. Eu não tenho mais jeito. Eu não consigo. Eu tento e não consigo me libertar. Não tem mais jeito para mim. A melhor coisa é morrer. Porque essa desgraça já roubou minha vida, roubou tudo que eu tenho. Essa droga, essa bebida, esse cigarro, isso acabou comigo. Eu não tenho mais felicidade, não tenho mais alegria, eu não consigo fazer mais nada, ninguém mais está perto de mim, a minha família já abandonou, meus pais já desistiram de mim, não tem ninguém, a clínica não me aguenta mais, o hospital já não quer me receber. Estou falando de coisas que a gente viu aqui em Giruá e lembrando de pessoas que passaram por esse negócio, que nem CAPS, nem lugar nenhum não queria mais saber da pessoa, e diziam que essa pessoa não tem mais jeito. E aí o que a gente faz com o evangelho, queridos? Que mensagem nós vamos trazer? O juízo começa aqui, no nosso olhar e nas nossas declarações. Não tem mais jeito. O erro dele não tem mais como perdoar. A falha dele não tem mais o que fazer. O vício? Não, isso aí não tem. Jesus não aceita assim. Ele, quando tu estiver limpinho, bonitinho, cheirosinho, volta aqui que daí Jesus vai olhar para você. A condição de uma pessoa nesse estado é a mesma condição sua antes de conhecer Jesus. Todos estão indo para o mesmo lugar, para um final de uma vida sem Deus. Tu pode estar cheiroso, bonitinho, trabalhando num escritório com ar-condicionado, perfumadinho e não conhecer Jesus. É tão desgraçado contra o alcoólatra, contra o cara viciado. Porque o essencial você não tem. Bonito, organizado, cheiroso, você não conheceu a graça do Senhor Jesus. Desgraçado, fedorento e viciado, não conheceu a graça do Senhor Jesus. Pastor, mas o que tem a ver isso com vida eterna e com graça? Quando uma pessoa é alcançada pela graça, ele compreende que naquele estado que ele está, Jesus ama ele e deu a vida por ele, e ele tem valor. O problema é que as pessoas não conseguem permanecer e mudar é que elas acham que não tem mais valor e não tem mais jeito. Daí você pode até se compadecer e dizer, é verdade, pastor, mas eu quero falar agora, deixa o viciado, deixa o alcoólatra, essas pessoas fora, e deixa eu falar de você. Você tem os mesmos comportamentos, porque o pecado, ele é um vício na vida das pessoas. Quando não entenderam que o pecado já foi pago e pecados é apenas fruto do pecado. Se você compreender que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e que Jesus já resolveu a questão do pecado. O pecado é a árvore, o pecado são os frutos dessa árvore.
Jesus matou a raiz. Não sei por que você fica colecionando o fruto daquilo que já está morto. Enquanto você continua juntando os frutos do pecado, você fica se distanciando. E cada vez que você erra, você se coloca mais distante de Deus. E você começa a pensar, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Quando você falha, quando você erra no teu comportamento, você começa a pensar, poxa, eu não agradei. E você fica a vida inteira tentando agradar pessoas. Você quer agradar, você quer ser comportadinho para cantar aqui em cima. Você quer ser comportadinho para ganhar uma célula. Você quer ser comportadinho para que alguém olhe para você e diga assim, muito bem, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. E fica tentando o tempo inteiro agradar pessoas. Você fica o tempo inteiro tentando agradar alguém e não consegue experimentar da graça do Senhor Jesus, que já te salvou, querido. Daí o diabo vem com aquelas sementes, com aquelas setas na tua cabeça, dizendo assim, não tem mais jeito, olha como tu é, quem que tu pensa que é? Tu acha que Deus vai te aceitar desse jeito? Olha o que tu fez. Nem eu que sou diabo faço isso. Ele lança umas bem dessas assim. Tu é pior do que eu, acho que... Como é que é? Eu vi uma expressão essa semana, né? Acho que o Jorge que falou. A mentira é tão grande que o pai é o diabo que o diabo é o pai da mentira, mas esse que mentiu, acho que era o pai do diabo. Ele falou isso aí. Então o cara mente tanto que tem que ser o pai do diabo. E aí a pessoa acaba achando, é verdade, eu devo ser. Acho que nem o diabo peca tanto que nem eu. E sabe o que acontece? Nós acabamos de concordar com Satanás e não com Deus. Porque se você entende que todos os pecados foram levados por Cristo Jesus, você compreende isso? Seja sincero, você entende que Jesus levou todos os seus pecados? Se você não entende, está escrito em Isaías 53, coloca lá para nós, Isaías 53. Marca na tua Bíblia, abra a tua Bíblia, escreva nela, anote. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhávamos nós para ele, e não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentados nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si. Iniquidades é pecado enraizado. Se ele levou, acabou. Agora me fugiu o versículo que ele diz, está consumado. No original está dito, está pago. Está pago. E a partir daquele grito na cruz, que está consumado, tudo que você falhar, tudo que você errar, todo o pecado que você cometer, já foi pago. Você fica com ele, com a dívida, se você quer. Olha o que é graça. É você chegar num hotel muito luxuoso, muito confortável, com toda a comida gratuita, com toda a estadia gratuita, e no final, você usufruir um final de semana ali, descansar com a sua família, ou a sua vida mesmo, e no final você chegar lá no caixa e dizer assim, eu quero acertar. E daí imagina você, né? E daí você chega lá, imaginando, você já fez um cálculo do que isso ia custar. E aí quando você chega para acertar, a pessoa olha para você e diz assim, ó, já está pago, tudo pago. Eu duvido que algum de vocês dizer, não,
quero pagar. Tu sai feliz com a boca lá na orelha de alegria. Porque está pago. Todo o teu benefício, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que... E vamos dizer que nesse momento, eu pensando na minha família, né? Durante essa estadia, acontece um acidente, você derruba o prato, quebra tudo. Meu Deus, quebrei todo esse prato aqui. Aí se enrosca na mesa no outro dia, derruba tudo, as coisas da mesa e quebra tudo. E vira comida e tu fica assim, meu Deus do céu, quando vai dar essa conta? Falhei de novo. Quebrei de novo. Aí tu perde a paz, porque tu fica começando a calcular e o teu dinheiro era certinho para pagar só a estadia, e agora tu já quebrou uma mesa inteira e era um negócio bom de porcelana, coisa chique. E ainda se enroscou, quebrou o prato, perdeu toda a coisa, tu tá angustiado. Aí tu não consegue dormir, por causa que tu quebrou o negócio. E tu fica, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso? Senhor, faz alguma coisa, me ajuda, porque eu quebrei todo esse negócio e agora eu preciso de um jeito. E tu fica sofrendo e aí tu já briga com os teus filhos, tu já fica irritado, porque foram eles que se enroscaram ali também, eles que queriam ir lá, e daí tu vai tentar pegar o negócio, quebrou tudo, deu o maior problema, e daí tu fica discutindo, perdeu a paz, não consegue sair no outro dia, te dá aquela dor de cabeça e fica brigando. E aí no final das contas você vai descobrir que até se você quebrasse o hotel inteiro, estava tudo pago. E você diz assim, mas não é possível, eu errei, eu falhei, eu quebrei, eu fiz essas coisas. Aí você vai entender algo chamado graça. Ei, acorda, é tudo pago. Tá, mas deixa eu contar outra coisa que eu fiz também. Eu tinha aquele carro lá no hotel que era disponível pra gente sair lá, e eu vim com o meu carro e bati, quebrei tudo. Está pago. O exemplo talvez seja muito infantil e muito simples, mas você continua querendo pagar por aquilo que já foi pago. Sabe o que é confessar pecado? De 1 João 9 é simplesmente você chegar lá no lugar da conta e dizer assim, olha, eu quero dizer para você, houve um acidente ali, eu derrubei tudo, as coisas, foi sem querer, ou até mesmo eu fiquei bravo, me irritei com uma situação e dei um chute num negócio que eu não sabia que o negócio era solto, caiu, virou por cima, quebrou tudo, eu estava irritado, foi de propósito, eu estava bravo, dei um chute ali e quebrei tudo o negócio. Mas eu quero contar aqui, estou relatando aqui que eu estraguei as coisas do hotel. Qual é a diferença em você confessar? É só para trazer e concordar com o dono do hotel. Eu fiz coisa errada. Olha a atitude contrária. Não é minha culpa, não fui eu, foi fulano, foi alguém, foi aquele ali. Quando você procura alguém para substituir a tua responsabilidade, as tuas decisões, seja lá o que for, e você quer procurar alguém para colocar nas costas, você não sabe o que é graça. Você quer sempre acusar alguém porque você não tem a autorresponsabilidade de bater no peito e dizer, aí você peca, aí você está pecando, continua pecando, está no mesmo ciclo. Agora quando você confessa o pecado e você começa a dizer, sim, pai, eu errei, e o que eu fiz é errado, aí Deus vai olhar para você e dizer assim, olha, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele vai dizer assim, olha, eu só quero te dar uma notícia, obrigado por me falar isso, mas eu já vi lá na cruz do Calvário que você ia fazer isso aqui e já paguei por você. Que bom que você me contou, porque agora você continua purificado pelo efeito da cruz lá no passado. Confissão. Não é a busca de achar o favor de Deus, é simplesmente se apropriar daquilo que Ele já fez e não esconder dele as tuas falhas. Queridos, aquele que se sente desgraçado, aquele que se sente abandonado, e o diabo vai colocando esses sentimentos, Deus não vai te perdoar, daí você começa a se sentir sozinho, a igreja não vai me compreender, os irmãos não vão me aceitar. Eu quero dizer uma coisa para você, se há um lugar onde você precisa, e nós precisamos aceitar, é na igreja, as outras pessoas,
Porque nós somos alcançados por essa graça. E a igreja é a manifestação da graça de Deus na terra, diga amém. Você é salvo eternamente. A vida eterna em você. E se você falhou, você pode chegar diante de Deus agora e dizer: Senhor, eu não entendia como é que era a graça. Eu me achava culpado pelas coisas que estava fazendo. Derrama sobre mim a tua graça. Me faz entender que tudo já está consumado e me faz eu apropriar disso. E no momento em que você se apropriar dessa verdade, não pense, como pensam alguns, que a graça vai fazer com que você peque deliberadamente. Porque só peca com prazer quem é do maligno. Só peca com prazer quem é filho do diabo. E saiba que existem filhos do diabo. A semente do maligno, a Bíblia fala. Só tem prazer no pecado aquele que não conhece Jesus e que não é da linhagem de Cristo. Ah, pastor, mas nós tínhamos prazer em algumas coisas. Não. Eu vou te lembrar o teu passado. Sabe aquelas festas, aqueles lugares que você participava, aquelas bebedeiras que talvez outrora você fez, aquelas diversões até mesmo sexuais que você experimentou. Depois de todo o oba-oba, de toda a euforia, de todo o momento, você voltava para tua casa, no momento a sós, no teu quarto, ou no teu banho, ou no momento em que você estava sozinho, você sentia nojo de você mesmo. Você chorava num canto dizendo: olha, que droga de vida. E daí você não viu um momento de ter outra aventura para tentar compensar aquela angústia e aquela desgraça. Você voltava violento, você quebrava as coisas, você brigava, você discordava. E num momento a só, você olhava para você e dizia: meu Deus, precisa mudar alguma coisa. Alguma coisa está errada na minha vida. Eu tenho que ser diferente. E aí você sempre ficava buscando uma coisa atrás da outra. Se isso relata um pouco do teu passado ou daquilo que você viveu, eu quero dizer para você: você foi alcançado pela graça para ser liberto de todas essas coisas. E você está aqui só por causa que no teu coração havia uma repulsa pelo mal. As pessoas que dizem que amam viver a vida doidada e que acham isso o máximo, um dia choram. As meninas que querem só viver a aventura da vida, saindo com tudo que é rapaz, e hoje em dia é uma prostituição deliberada. Quando elas estão sozinhas, o que elas mais querem era carinho. Foi um abusador, foi a ausência de um pai, foi uma falha na família, foi alguma lacuna deixada, algum vazio não preenchido que elas querem preencher com alguma coisa. Mas no fundo, elas olham, quando criticam, mas quando vê um casal dando certo, alguma coisa acontecendo, no fundo elas dizem: ah, como eu queria ser assim. Mas aí naquela fuga elas criticam e dizem: isso é fora. Mas todos que passam por esse sentimento, há esperança. Porque hoje Jesus quer manifestar a sua graça sobre a sua vida e mostrar que o amor dele é suficiente para te dar vida em abundância, vida eterna. Você não precisa ficar dando tombo de um lado para o outro e tentando se reerguer sozinho. Jesus ama você e o dom gratuito de Deus foi dado para você, que é Cristo. E essas coisas todas vão se resolver. Entenda quem Ele é. Ele te aceita, Ele te ama, Ele pagou o preço por você. Sabe qual é o teu preço? Sabe qual é o teu valor? Eu sei que as igrejas não gostam, pastores não gostam muito de falar disso muitas vezes, porque eles têm um certo medo de que a pessoa se ache. Mas sabe qual é o teu valor? Exatamente o preço de Cristo, o sangue de Jesus. Ele fez só por amor. A gente sabe quão pequeno a gente é, mas olha a ponto de Deus se fazer carne, habitar nesse lugar só por causa de você. Só por causa de você. Olha o valor que Ele te deu. Olha a importância que você tem. Ah, pastor, mas eu não sei. Será que Jesus fez tudo isso mesmo? Tão certo como o ar que você respira.
Jesus é real, viveu tudo que viveu, Deus está nesse lugar, mas tudo isso foi só por causa de você. Um verso que diz em Isaías, agora me fugiu a localização, mas diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. E aí a gente foi estudar o que é esse penoso trabalho. É o trabalho de parto. Jesus sofreu como se fosse um trabalho de parto para que você fosse gerado dele. O fruto do penoso trabalho que ele teve. Quero dizer para você, quem é mãe aqui e teve parto normal alguma vez, sem anestesia, teve um parto, levanta a mão só para mim ficar curioso. Quem teve, sabe o que é dor de parto? Levanta bem alto, eu sabe o que é dor de parto. Aleluia, né? Quer ter de novo agora? Não? Pois o apóstolo Paulo disse: por isso sofro novamente as dores de parto por vocês, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Paulo quer sofrer a dor do parto de Cristo, que Cristo fez para gerar você. Então você tem um valor enorme. Toda essa dor que você sentiu aí não é comparado ao que Cristo carregou na cruz para que você pudesse estar aqui vivo. E olha só, o próprio Jesus disse: a mãe, quando está para dar à luz, ela sofre dores de parto, mas quando ela vê o rosto da criança na alegria de ter tido um filho, ela esquece toda a dor. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Você é a alegria de Jesus. A tua vida alegra o Senhor. Não, pastor, mas eu não estou conseguindo alegrar o Senhor. Tu que pensa, Ele se alegra por tua vida. A tua vida é a alegria de Jesus. Ele olha para você e diz assim, e pensa, porque a Bíblia relata, eu posso dizer. Ele vê o teu rosto e ele diz assim: valeu a pena todo o sofrimento, todo o parto, toda a dor, tudo que eu passei, valeu a pena, porque Ele está aqui gerado por mim. Você não está nessa terra por acaso, você não está por aqui para fazer qualquer coisa. O diabo vai dizer um monte de coisa, vai falar, vai perturbar, vai fazer barulho, mas ele é campeão de fazer barulho. Mas agora você tem uma voz que te chama de filho, e alguém que você pode chamar de pai, que ama você e dá valor para você e que se alegra com você. Pastor, mas eu não me sinto alegrando Jesus. Ei, você não tem que se sentir alegrando Jesus. Você tem que sentir o quanto Ele se alegra por você. O quanto Ele se alegra por você. Como que eu sinto isso, pastor? Você chega e diz assim: Senhor, aquele pastor lá, eu já ganhei tanto apelido nessa cidade, pode dizer hoje, aquele careca disse que tu se alegra de mim. Pai, isso é verdade. Eu trago alegria para ti. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo vai te visitar de uma forma que você nunca experimentou. Porque você é o motivo da vinda de Cristo, é o motivo da igreja estar estabelecida, você é o motivo da graça ser manifestada. Tudo aquilo que acontece e tudo aquilo que pode vir a acontecer, Jesus já resolveu, queridos. Por isso que o Evangelho é chamado Boas Novas, não há acusação. Pastor, como é que a gente resolve isso, queridos? Eu vou te ensinar, para nós finalizarmos aqui, você precisa aprender algo. Acho que vou até sair da câmera lá. Você nunca vai resolver nada. Não tem o que tu possa fazer pela vida do teu irmão. Você não pode fazer nada pela vida do seu irmão. A congregação dos santos, a reunião da igreja, não é porque eu sou o pastor e estou separando o joio do trigo. Estou vendo quem são os santinhos de Jesus. A existência da igreja é porque Cristo pagou um alto preço para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, como é que eu abandono a minha má conduta? Como é que eu paro o meu comportamento errado? Como é que eu faço para mudar? Você só precisa conhecer Jesus. Salmo 37, verso 4 diz: agrada-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho
ao Senhor. Verso 5. Confia nele, e o mais o pastor fará. É o que está escrito? Não. O líder de célula fará. Não. O teu irmão fará. Quem vai fazer a obra? Ele. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Sabe qual é a primeira boa obra? Salvar você. Ele começou já. Ele já deu o primeiro passo. Ele já pagou o preço. Agora, o restante Ele vai completar em nome de Jesus. Se alegre na graça, vibre pela graça, compreenda a graça. Pastor, mas então tudo que eu estou de errado tem solução? Tem. Quando? Hoje. É só você entender que Ele pagou o preço. E quando o diabo vier falar ao teu ouvido que você não vale nada, que você está errado, que você não sei o que lá, olha, nem parece crente. Não sei por que tu vai lá naquela igreja. Olha o jeito que tu se comporta. E aí o diabo instrumentaliza até pessoas dentro da casa. Nem parece aquela crente que estava louvando no domingo com a mão levantada. É assim que tu é de Jesus? Queria ver se Deus estivesse aqui, como se não estivesse, né? Eu ouvi cada frase, uma mais impressionante que a outra. Mas tranque os seus ouvidos para as vozes e ouça aquele que fala ao teu coração através da palavra. O que Deus disser é a realidade.